Hora de conversar com Mônica Bergamo, a pressão tá grande e existe, Mônica, essa possibilidade de que a prisão preventiva, ainda que domiciliar, de Bolsonaro seja revertida pelo ministro Alexandre de Moraes? Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Olha, bom dia a todos. Pois é, o Megali, olha só, as apostas elas vão mudando minuto a minuto, né? Há uma grande expectativa sobre a possibilidade de ministro Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar do Bolsonaro. E aí eu vou dar aqui os bastidores, Megali. A decisão não foi bem recebida por outros magistrados do Supremo, em primeiro lugar, porque ninguém foi avisado antes de que essa decisão seria tomada. Isso é o principal, esse foi o principal desconforto. Né? O ministro Alexandre, ele é o relator dessa ação penal, mas ele não é o único magistrado que está julgando o caso. Tudo o que ele faz precisa ser depois confirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros, o Megali, eles não são batedores de carimbo, né? O Alexandre vai decidindo, eles vão batendo carimbo em cima. Eles não são obrigados a chancelar toda e qualquer medida. Mas, por um outro lado, nesse caso tão excepcional, cercado por essas circunstâncias, né, que todos nós conhecemos, a maioria da turma, com exceção talvez do ministro Fux, entende que essa gravidade do momento, por causa da gravidade do momento, ela não quer ficar contra o ministro Alexandre, né? Pelo contrário, quer mostrar que ele tem apoio sólido interno no Supremo, quer mostrar um STF unido contra as ameaças que sofre, que todos sofrem, mas que especialmente o ministro Alexandre sofre muito mais, são ameaças muito mais. Enfim, ele é o único que está sancionado pela lei Magnitsky dos Estados Unidos, né? Então os ministros querem apoiá-lo. Mas aí vem esse desconforto, quer dizer, querem apoiá-lo, mas querem saber o que está acontecendo, pelo menos, né? Se ele toma uma medida antes, e os outros, mesmo que não concordem plenamente, são levados a votar junto com ele, quer dizer, isso gera um desconforto, né? Porque a opção passa a ser ou vota com ele ou deixa ele isolado. E ninguém vai querer deixar ele isolado. Então, entre uma opção, votar com ele é sempre a mais provável. É por isso que, se ele mantiver de fato a prisão domiciliar, dificilmente ela vai ser revertida no plenário da turma, mesmo tendo sido mal recebida pelo conjunto dos outros 10 ministros, eu diria, do Supremo. Né? E Megali, por que ela foi mal recebida? Além de não terem sido avisados, né? Afinal, por que ela seria mal recebida? Muitos juristas, ontem eu conversei com muita gente, o Megali, muitos juristas dizem o seguinte: qualquer réu ou família de réu que fizesse a metade, um décimo do que a família Bolsonaro vem sendo acusada de fazer, coagir magistrado, desqualificar magistrado, ameaçar magistrado, né? Nesse caso aqui, inclusive com apoio de potência estrangeira, qualquer réu que fizesse um pouquinho só do que eles estão sendo acusados de fazer, já estaria careca em Bangu, como me disse um jurista, né? Já estaria preso num presídio comum. Né? Qualquer juiz mandaria qualquer réu que fizesse isso, que fizesse essas ameaças para a prisão. Porém, quer dizer, qual foi o problema aqui? Essa decisão teve um condão, o Megali, de reverter uma situação em que o Supremo estava fortalecido, né? Depois da reabertura dos trabalhos na semana passada, com aqueles discursos muito firmes do ministro Luiz Roberto Barroso, do decano Gilmar Mendes, encontros com o Lula, uma união entre uma boa parte do Congresso, né, a cúpula do Congresso, com o Executivo, com o Judiciário, para fazer frente às ameaças dos Estados Unidos, com apoios de empresários, com apoio de jurista, com apoio popular. A gente falou aqui de várias pesquisas que mostravam que a maioria da população desaprova o que o Trump está fazendo, desaprova o que a família Bolsonaro está fazendo, com a família Bolsonaro encurralada, né? Foram para Paulista, fizeram protestos, mas não teve um governador no palanque, isolados. Com tudo isso, quer dizer, com esse cenário que parecia, com o Trump recuando de algumas medidas, com tudo isso que parecia um vento muito a favor, depois dessa prisão, a coisa conturbou, mudou, né, Megali? O Supremo passou, o ministro Alexandre passou a ser criticado em editoriais, criticado por juristas, o Congresso entrou em polvorosa, né? Então,
será que era a medida politicamente mais acertada para esse momento? Embora, tecnicamente, juridicamente, repetindo, qualquer juiz com um réu comum mandaria para a prisão, faria coisas até pior, não daria nem domiciliar. Mas a consequência não foi boa. Né? A consequência foi que o vento reverteu agora, é o Supremo de novo que está sob escrutínio, quando o Supremo estava recebendo um amplo apoio. Então há um descontentamento, mas ontem a aposta era de que ele poderia reverter a decisão, hoje já a aposta é que ele está muito irritado com os vazamentos dessa pressão que ele está sofrendo interna, então já não vai reverter. Então a gente precisa esperar, porque é a cabeça de um único juiz nesse caso, Megali, que a gente teria que tentar adivinhar aqui. Vai depender dele, a decisão que ele tomar será seguida pela maioria da primeira turma. Porém, há um descontentamento sim com ele dentro do Supremo, Megali. Mas seria difícil, né, justificar o que aconteceu nos últimos 4, 5 dias, na verdade, que justificaria... não, agora já não existe mais a necessidade da medida cautelar extrema, que é a prisão preventiva, ainda que domiciliar. Não houve mudanças, né? Quer dizer, a não ser pelo fato de que o ex-presidente respeitou a prisão domiciliar, mas também ele não tem muita alternativa, né? Então seria, na verdade, um recuo, né? O Xandão teria que admitir que cometeu um erro. Depois de tomar a decisão... Depois de decisão tomada, né? Não dá para voltar atrás, assim. Teria que admitir que cometeu um erro, e desde que era presidente da CET, desde que era procurador de justiça, não faz parte da personalidade do Alexandre de Moraes. Vamos ver, vamos ver. Agora, teria que partir dele mesmo, né, Mônica? Plenário, a turma, dificilmente diriam não a uma decisão do Alexandre, é isso? Mesmo descontente, eu acho que dificilmente diriam um não, Megali. E é isso que você falou, quer dizer, qual é o pensamento que eu colhi de alguns magistrados? O Bolsonaro vai ser julgado em setembro, não é isso? Vai ser condenado, é muito provável isso, né? E há todas as evidências de que ele vai ser condenado. Vai para a prisão. Por que prender ele um mês antes? Né? Porque ele foi lá e falou bom dia pessoal em Copacabana, o filho dele colocou isso nas redes sociais. Pode ou não ser interpretado como ele usando as redes sociais, né? Uma interpretação, é difícil, porque está confusa essa decisão anterior do ministro Alexandre. O ministro Alexandre foi muito claro, quando disse: o Bolsonaro pode dar entrevista, o Bolsonaro pode se manifestar em eventos públicos, pode sim. Bom, ele se manifesta, daí o filho coloca na rede social. Não, mas isso é um uso de rede social, que usar a rede social ele não pode. Difícil, né, se enquadrar em regras que não são tão claras, né? Porque os filhos não podem usar a rede social, não podem colocar o pai na rede social. Podem, mas não pode isso ser interpretado como um uso que o Bolsonaro está usando a rede social deles. É complicado se enquadrar completamente, né? Então, mas agora a decisão tomar... Então, muitos magistrados achavam que, bom, isso não era tão clara a transgressão a ponto de botar ele numa prisão domiciliar e gerar toda essa... Ou seja, um quadro que estava muito bom para o Supremo, agora já não está bom para o Supremo. Então, e nem para o governo. Você vê que o governo federal silenciou, né? O governo executivo ficou preocupado, um pouco tenso com essa medida, falando, bom, a gente estava num caminho, agora vem uma turbulência novamente. Jogou-se luz novamente na questão da prisão do Bolsonaro, que era uma coisa que estava... Vamos deixar isso para setembro. Mas agora já está tomada, então agora é esperar por ele, não tem mais o que fazer, né, Megali? Esperar pela decisão final. Ele já deu a decisão dele pela prisão e esperar se ele, por acaso, reverteria ou se mantém. Se mantém, é isso que vai ser, vai continuar essa turbulência, vai continuar esses questionamentos, vai continuar esse bombardeio em cima do Supremo, que tinha parado. O Supremo não estava mais sendo bombardeado, né? Estava uma certa calmaria, que estava sendo festejada pela diplomacia brasileira, estava sendo festejada pelo governo, vamos negociar lá com o Trump, é difícil, é duro, o Trump está ameaçando, está chantageando, mas estava melhor antes da prisão, Megali.